Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um sintoma que acomete muitas mulheres na menopausa, e o culpado são a nossa queda hormonal. Com a queda hormonal, a gente sempre tá falando aqui que acontece vários problemas aí em nós mulheres. E quando a gente tá começando ali já a sinalizar uma queda hormonal, uma menopausa, ocorre um turbilhão aí de sintomas. E aí a gente fica correndo para um lado, correndo para o outro, toma um remédio e faz uma coisa, e na verdade são os nossos hormônios que está sendo o culpado daqueles sintomas. Então é muito importante a gente observar a causa do problema para poder tratar e não apagar o incêndio, porque aí a gente vai complicar a nossa saúde. Nós vamos começar a trabalhar aí de uma maneira que não é saudável, entupindo o nosso corpo de medicamentos, e muitas vezes o culpado está sendo os hormônios que estão caindo. Então é sempre importante a gente fazer exames para avaliar, porque às vezes a gente fica esperando ali a menopausa, mas eu posso também ter uma menopausa precoce, e aí eu começo a ter problemas de menopausa. Então vamos sempre avaliar. E quando a gente pensa aí em sintomas da menopausa, tem vários sintomas que acomete, né? Cai os hormônios, a gente vai ficando assim, vai percebendo um cansaço que não é nosso, a gente vai percebendo uma tristeza, o nosso humor vai alterando, a gente vai percebendo também uma compulsão, uma ansiosidade. E sabe o que acomete, que é sobre isso que nós vamos conversar? A cândida. A cândida é muito comum, nós mulheres sofrermos muito de cândida, porque a queda do nosso estrogênio, da nossa progesterona, essa queda, e aí junta lá com a nossa imunidade baixa, né? Todas as alterações que acontecem, uma alimentação ruim, nosso sistema imunológico cai e começa a ter cândida. Tem mulheres que têm assim uma recidiva, né? Passa, volta e fica assim, e isso é impressionante como atrapalha a nossa vida, porque a gente vive fungada, né? Vive com a cândida, e isso vai atrapalhar o relacionamento, vai atrapalhar todo o nosso metabolismo, porque é um fungo que exacerbou lá dentro por conta de queda hormonal. Então, a cândida, meninas, está muito ligado com deficiência hormonal. Então, se eu tô tendo cândida direto, é importante fazer uma avaliação aí. E é sobre isso que a gente vai falar. O que a cândida causa dentro do nosso corpo? Ela causa um monte de coisa. Então, aquela secreção branca que sai ali da vagina, parece um leite coalhado, ela não é só isso, ela provoca um monte de sintomas sim no nosso organismo. A cândida, ela é uma levedura, então ela faz parte ali da família das leveduras, ela é considerada um fungo, e esse fungo aí, ele está localizado em várias partes do nosso corpo, inclusive no nosso trato gastrointestinal, desde a boca até o intestino, tá? Então ela tá ali. Todos nós temos várias bactérias lá dentro do nosso intestino. Acho que eu já até falei com vocês que nós temos mais bactérias dentro do nosso intestino do que células em todo o nosso corpo. Então é uma floresta, um mundo lá dentro de fungos, bactérias.
E a Cândida, ela também tá lá, habitando em harmonia. É como se fosse uma família, tá tudo certo, né? Ela tá ali sem provocar mal nenhum. Então, ela tá presente, né? Constitui a nossa microbiota intestinal. Então, todos nós temos a Cândida. O problema é quando ela se multiplica. O problema é quando ela se desregula. Então, ela começa a ter uma proporção maior. É como se eu aumentasse muito mais ela do que os nossos defensores, do que os nossos soldados. Então, essa levedura, ela se multiplica e aí ela começa a liberar toxinas em todo o nosso corpo que vai comprometer, por exemplo, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema imunológico. Então, o problema da Cândida é quando ela faz essa multiplicação por coisas que estão acontecendo. Eu sempre falo que tudo tem uma causa. Se tá tudo em harmonia, a nossa máquina trabalha e corretamente. O problema é quando desregula, alguma coisa fica mais poderosa, digamos assim, e aí nós não temos tantos defensores ali para nos proteger. Então, aí a gente tem várias predisposições. O que faz essa Cândida ela acordar, digamos assim, e exacerbar ali no nosso corpo? Várias coisas pode levar. Um deles é o uso de antibiótico. Então, o antibiótico em excesso aí, hoje a maioria das pessoas toma um antibiótico para tudo quanto é coisa. Ah, eu tô com uma espinha aqui no canto, eu já tô tomando antibiótico. Então, qualquer coisa você tá tomando antibiótico. O antibiótico, ele faz uma desregulação do nosso metabolismo. Ele mata as bactérias e mata as bactérias do bem, que nos protege, que a gente precisa estar com essas bactérias forte. Então, se eu tenho, toda vez que eu tomo um antibiótico, vai cair minha imunidade. É muito comum, às vezes, sair um herpes, vira cândida. Por quê? Porque caiu a minha imunidade e eu aumentei as toxinas ruins, os fungos, as bactérias ruins lá dentro e diminuí as boas. Então, eu começo a ter um desequilíbrio desse mundo aí de bactérias dentro do nosso corpo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque antibiótico não é ficar tomando tô com uma gripe, antibiótico. Tô com uma espinha, antibiótico. Não é por aí. A gente precisa selecionar, tomar quando realmente precisa, não por qualquer coisa. Pessoas que fazem quimioterapia, usam a quimioterapia, né? Isso também ela também vai enfraquecer a nossa imunidade e aí é muito comum, após uma quimio, pessoas desenvolverem cândida. Antiácidos, pessoas que estão tomando assim, o estômago, né? É como se eu perdesse a proteção. Nosso estômago, ele precisa ser ácido, né? A fisiologia dele é ácida. Então, para quê? Para digerir o que a gente está comendo, para matar invasores que chegam. Então, vamos imaginar que você foi lá naquele restaurante e comeu lá uma salada e essa salada estava contaminada. Aí, quando você tá com a tua digestão boa, a sua acidez, é como se ele fosse uma barreira ali, né? Ele chegou ali, ele destrói o ácido clorídrico, destrói para não deixar invadir ali o nosso corpo. Vamos imaginar que você tá com a mão suja, pôs a mão na boca, né? Você colocou bactérias lá dentro. O estômago é a barreira, porque ele tá ácido, então ele mata. Então, essa acidez é para nos defender, senão imagina a porta aberta, começa a entrar tudo quanto é coisa.
Só que o que acontece? A maioria das pessoas comem errado, mastigam errado, né? E aí elas começam a ter problemas gástricos, lesar a mucosa ali do estômago. E aí elas tomam antiácido para melhorar, para não ficar tão acidez, porque a mucosa tá ferida. E aí essa quantidade de antiácido é como se eu perco a proteção. Então eu deixo a porta aberta, aí começa a entrar, bandear, coloquei a mão na boca, tava suja, entrou bactéria. Ah, eu fui lá e comi uma salada com giardia, entrou a giardia. E assim vai. Então a gente vai deixando a porta aberta para entrar tudo quanto é coisa. A gente perde a proteção. Então, antiácido, quem toma tem que tomar cuidado. Esteroides, medicamentos aí também. A deficiência da nossa progesterona, que vai caindo aí na menopausa. Anticoncepcional, mulheres que tomam. O estresse. Diabetes tem uma propensão maior em desenvolver cândida, hipoglicemia, alterações, por exemplo, eu como, aí a minha energia cai, vai lá no chinelo, aí volta. Essas oscilações da nossa glicose aí também pode desenvolver. E a queda do nosso estrogênio vai fazer também essa predisposição. E aí pode provocar como é que eu posso explicar para vocês? Ela vai provocar uma quebra desse equilíbrio, né? Então, é como se dentro do nosso corpo eu tenho lá um mundo de bactérias que estão todas trabalhando em harmonia. É como se tivesse uma cidade, tudo calmo, tranquilo, e de repente chega um monte de bandido nessa cidade. Então, eu começo a perder o equilíbrio ali, né? E aí eu começo a ter essa proliferação da cândida. A gente sabe que quem são assim as maiores vítimas aí da cândida? Mulheres, em torno de 60% aí, homens 20% e crianças 20% também. Então, o que acomete mais? As mulheres. As mulheres acometem mais a cândida. E aí, as pessoas, então a gente tem assim várias pessoas suscetíveis, né? Não que todo mundo vai desenvolver cândida, mas existe pessoas suscetíveis a desencadear a cândida aí, quando os estudos vêm mostrando. Então, vamos imaginar, pessoas com baixa autoestima, elas têm uma propensão a desenvolver a cândida. Dietas ricas em açúcares, álcool, bebida alcoólica, elas também. Por que, Catarina, comer açúcar vai desenvolver a cândida? Porque a cândida, ela ama açúcar. Então é a comidinha dela. Então, tanto que quanto mais, se você tá com cândida, a sua preferência alimentar vai ser os carboidratos. Farinhas brancas, doce, açúcar, é o que você mais vai ter vontade. E na verdade não é você, é a cândida que tá pedindo, porque ela precisa se alimentar. Ela tá ali, os bandidos tomaram conta da cidade e aí eles precisam se manter forte, né? Então eles vão pedir açúcar para você. E aí você começa a comer açúcar. Aí, por exemplo, quando eu tomo álcool, o álcool ele é glicose na veia. Então eu tô dando açúcar para cândida. Então eu pioro. Deficiências nutricionais, eu tô muito debilitada, minha alimentação é ruim, eu não como com qualidade, não tem frutas, não tem verduras, eu me entupo de farinha branca, de doces, né? Então, assim, eu tô com uma carência nutricional, tá faltando vitaminas, minerais que nos protegem, que atuam lá no sistema imunológico. E aí eu vou ter problema, eu vou tá aumentando o processo aí da cândida. Alterações no nosso sistema gastrointestinal. Então, como a gente conversou, eu tenho uma hipocloridria.
O que é hipocloridria? Uma baixa produção do nosso ácido clorídrico. Como eu expliquei para vocês, o estômago, não existe nada mais ácido do que o nosso estômago. Ele precisa ser ácido, justamente para fazer essa digestão, essa absorção dos nutrientes e para matar tudo que entrou aqui dentro, para não deixar invadir o nosso corpo. Então, se eu tenho uma hipocloridria, uma diminuição desse ácido clorídrico, eu tenho a porta aberta e tudo vai entrando, então eu vou piorar aí. O sistema nosso imunológico baixo. Então, por exemplo, se eu não me alimento direito, se eu estou estressada, eu também vou ter o quê? Uma imunidade baixa. Os meus soldadinhos lá de defesa, eles precisam de nutriente para ficar fortes, poderosos. Aí eu não tenho, o que vai acontecer? Eu caio a minha imunidade. E aí, caindo a imunidade, meu Deus, os bandidos fazem a festa, né? Eles vão tomando uma proporção muito maior aí no nosso corpo. E também tem as alergias alimentares, então a intolerância. A gente sempre tá falando aqui, existe individualidade bioquímica. Nem tudo que é bom para todo mundo. Uma pessoa pode ser muito bom tal fruta e para outra pessoa pode ser uma bomba, pode ser que não seja legal. Existe uma individualidade bioquímica. À medida que eu vou colocando um alimento que não é interessante para minha máquina, o que vai acontecer? Ela vai, é como se eu tô colocando alguma coisa que não é bem-vindo, eu vou sobrecarregar, eu vou roubar energia daquele corpo, eu vou deixar aquele metabolismo, aquele corpo mais lento. Aí vai fazer o quê? Vai aumentar um processo inflamatório. Então, toda intolerância alimentar gera um processo inflamatório lá dentro. Porque é como se estivesse jogando ali o tempo todo álcool e fogo, né? Um incêndio que tá tendo o tempo todo. O sistema imunológico, ele vai lá e tenta combater, tenta te proteger, mas tá chegando o tempo todo. Eu começo a enfraquecer, eu começo a gastar demais nutriente e aí vai gerando um processo inflamatório. Então, é importante a gente descobrir os alimentos que não são interessantes aí, que não são bem-vindos para a nossa máquina. O uso crônico, por exemplo, de drogas, né? Como a gente conversou, antibiótico, né? Então, eu tô o tempo todo tomando antibiótico para qualquer coisa, anticoncepcional, corticoides, né? Tudo isso também vai enfraquecendo, porque eu mato as bactérias do bem. E sabe uma coisa também que piora a cândida? Pessoas que se doam demais. Buscam perfeição, sabe? Aquela coisa ali, tem que estar tudo. Saiu daquela linha ali, já entra em pânico. Então, aquela pessoa que está se doando, que está muito preocupada com perfeição, tudo perfeito. Então, são pessoas, de acordo com os estudos, que têm uma chance maior aí em desenvolver a cândida, né? Então, aquela pessoa que tá ali, toma um remédio, faz isso, e a cândida volta, né? Então, e com relação aí aos fatores aí que predispõem a cândida, voltando lá nos antibióticos, né? Então, muitos autores, eles relacionam a causa da cândida recorrente, essa cândida que fica vindo, com o uso frequente aí de antibiótico. Então, eu vou reduzir a proteção lá da nossa flora intestinal, da nossa flora vaginal. Lá na nossa vagina nós temos um monte de bactérias. E aí quando eu tomo antibiótico, eu vou reduzindo essa proteção, porque eu vou matando. O antibiótico chega ali e vai matando tudo. E aí eu vou, então a cândida ela vai se proliferar. Então a cândida ela é um fungo
é um fungo avançado, né? Ela vai tendo, então imagina, eu tô tomando o antibiótico, eu vou tendo uma resistência. Ela é inteligente, a Cândida, muito inteligente. Eu vou tendo uma resistência ao medicamento, cada vez mais, uma resistência àquele medicamento. E em ambiente de competição, com competição com as boas bactérias e as ruins, a Cândida ganha. Então, é muito comum a gente ter essa competição lá dentro, esse ambiente competitivo, e a Cândida começa a aumentar. Então, é muito comum a gente ver assim, nossa, eu tô tomando antibiótico e não matou. Então, tipo assim, matou, deu uma aliviada. Aí, o que acontece? Volta de novo. Qualquer coisinha ali, voltou de novo. E assim fica. É uma loucura a Cândida. Então, em torno aí de 25 a 70% dos pacientes que desenvolvem infecções vaginais por Cândida tá ligado aí com o uso direto do antibiótico, fazendo esse desequilíbrio e fazendo um super crescimento aí da Cândida, então aumentando a Cândida. E a outra coisa que pega são pessoas estressadas, né? Então o organismo ele produz, então eu tô estressado, eu aumento muito radicais livres ali por conta daquele estresse. O que o meu corpo vai fazer? O estresse, ele é um agente tóxico para o corpo. Então, o nosso corpo, ele sempre vai nos defender, sempre vai estar nos defendendo. Então, o que ele vai fazer? Ele aciona nutrientes. Então, imagine assim, ó, você tem lá um mineral, por exemplo, que é o zinco. Vamos dar um exemplo do zinco. O zinco, ele faz parte da nossa imunidade. O zinco, então, ele atua nas nossas defesas. Aí, então, ele tá lá cuidando, aumentando os soldadinhos do bem, melhorando o nosso processo digestório, a nossa pele, o nosso cabelo, né? Ele tá lá trabalhando. Mas pintou um mal maior, né? Um estresse muito grande, como se fosse uma guerra grande. Então, o que vai acontecer? O corpo, ele precisa se defender. Então, ele vai lá e fala, zinco, saia daí que você tá fazendo e venha pra cá imediatamente, porque tá tendo uma guerra. Aí o zinco sai de lá, abandona o que ele tá fazendo para tentar acudir. E com isso eu vou fazendo com os nutrientes, né? Com a vitamina C, com o zinco, com o selênio, com a vitamina A. E vou reciclando esses nutrientes que estavam lá fazendo o teu cabelo, a tua unha, estavam fazendo a sua pele, renovando um neurotransmissor, né? Um hormônio. E eles se deslocam para acudir esse mal maior. E com isso eu tenho a minha imunidade cair. Então eu tenho um estresse, minha imunidade cai. Então por isso que muitas vezes a gente passou por um estressão, né? Um estressão grande. Aí o que acontece? A nossa imunidade cai. Logo depois, nossa, apareceu uma cândida por conta daquele estresse. E aí o açúcar, que eu já falei para vocês, que é o principal alimento da cândida, ela ama açúcar e ela ama leites e derivados. Então, ela ama esses dois alimentos aí. Então, se eu estou colocando, né, esses alimentos na minha dieta, o que vai acontecer? Eu vou estar proliferando, porque eu tô dando comida para ela. E aí ela simplesmente, ela deita lá numa rede, ela monta uma casa, ela coloca lá uma música para relaxar e ela fica faceira lá, só recebendo açúcar, farinha branca, doces, tá? Então ela ama isso. Então, quando a gente pensa assim na cândida, ela ama também os alimentos fermentados, né? Então, tudo que tem fermento na composição. Então, por exemplo, pães. Então, o pão, ele é um carboidrato que fermenta. Então, o pão, a cevada, né? Então, o malte, então aí entra a cerveja. O álcool, ele tem essa característica aí em fermentar. Os queijos fermentam, frutas secas, amendoim. Então, tudo isso a
cândida ama. Então, a cândida, ela produz toxinas. Então, assim, ela vai produzindo uma toxina ali no nosso corpo que pode atingir lá a nossa corrente sanguínea. E aí ela produz uma vasta gama aí de sintomas que com esse aumento de toxina, ela vai atingir vários órgãos, várias áreas ali do nosso corpo. Então, assim, o que a gente vai perceber aí com a cândida? Problema lá no nosso sistema gastrointestinal. Então eu começo a ter problema. Eu posso prender o intestino, ou pode soltar. Eu posso ter, por exemplo, flatulência. Sabe aquele pum fedido? Posso ter pum fedido, ficar soltando gases o tempo todo, aquele estufamento ali, cólica, aquela dorzinha assim na barriga que acontece, queimação, às vezes uma queimação lá no ânus, uma ardência lá no ânus, o intestino irregular, né? Uma hora solta, outra hora prende, garganta seca, isso também. E lá no nosso sistema urinário, eu vou ter lá vaginite, infecções das vias urinárias. Então, começa a cometer aí várias coisas. No nosso sistema endócrino, ele mexe com a menstruação, de formas mais variadas. Uma hora vem, se eu não estou na menopausa, eu pioro isso, né? Uma hora minha menstruação vem um monte, depois vem pouco, aí para também. No nosso sistema nervoso, eu vou ter depressão, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração, dormência e alteração de humor. Então eu vou ficar mais irritado, eu vou ficar com a minha memória ruim, eu vou ficar ali com aquela dificuldade em dormir, depressão. É muito comum a gente ver esses sintomas. Então a gente precisa tratar a cândida, né? Então eu vou ter aí o meu sistema imunológico depletado. Então vai somar aí com as alergias, com as intolerâncias alimentares, com produtos químicos que a gente coloca no nosso dia a dia. Então, por exemplo, tem estudos mostrando que mercúrio, os metais tóxicos que entram no nosso corpo, eles também vão fazer essa alteração. Na pele, eu posso ter, por exemplo, psoríase. E, nossa, o que tem psoríase com cândida? Tudo a ver. Então, eu posso ter eczemas, sudorese excessiva, sabe aquele suor excessivo, acnes, infecções nas unhas, aquelas, como se fosse um pozinho branco embaixo das unhas, como se fosse uma micose ali nas unhas, um conjunto, daí assim, esse conjunto de sintomas devido a essa infecção. Essa infecção vai levando aí a chamada candidíase de repetição, o tempo todo, aquela cândida sistêmica, né, que espalhou para o nosso corpo, ela tomou o controle, né, houve lá a invasão na cidade e a cândida simplesmente tomou o controle. Então, a gente sabe que pesticidas, herbicidas, tudo isso, metal tóxico, tudo isso com uma casa ruim, piora a cândida. E aí, Catarina, como é que nós vamos tratar isso? Os bandidos invadiram a cidade e agora? Como que nós vamos tratar a cândida? Então, existe tratamento aí, né? Então, o primeiro passo que a gente tem que pensar é num tratamento que consiste em controlar esses bandidos que invadiram a casa, né? Então, eu preciso matar o fungo, eu preciso fortalecer o meu sistema imunológico, eu preciso tratar a disbiose, que é essa alteração aí de bactérias ruins, e eu preciso detoxificar o nosso corpo, né? E limpando a quimicarata. Então, meninas,
São várias coisas que a gente precisa fazer. Só que esse vídeo vai ficar muito longo agora se a gente for pro tratamento. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse vídeo. Na parte 1, vocês viram tudo que a Cândida acomete no nosso corpo. E agora, nós vamos para a parte 2, para não ficar muito longo, que é o tratamento, o que a gente pode estar usando, o que a gente pode estar fazendo para melhorar a Cândida. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!